Olá, queridos alunos e alunas. Então, dando sequência ao tema aplicação da lei penal, então vamos dar continuidade, beleza? Então, na aula anterior, trabalhamos em cima do artigo 2º, trazendo o fenômeno do abolício crimes, que como dentro do Código Penal Militar está o quê? Supressão da lei incriminadora, né? Uma lei nova, supressiva, tira um crime de vigência. Mas, tecnicamente falando, abolício crimes, abolição do crime, previsão no artigo 2º ali, inicial. No parágrafo 1º, trabalhamos em cima do quê? Da lei nova mais benigna, ou seja, lei nova mais benéfica, trazendo benefício para o agente que praticou um crime militar. Beleza? Então, sequência, vamos lá. Próximo ponto aí, envolvendo aplicação da lei penal militar, eu tenho a apuração da maior benignidade. Parágrafo 2º do artigo 2º. Fala o seguinte, ó. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Ou seja, eu tenho uma lei A e tenho uma lei B, sendo que no bojo da lei A, ela traz uma consequência penal que numa parte é boa, mas na outra é ruim. E na lei B, eu tenho a parte boa e tenho a parte ruim. Aí o que querem que façam? Né? Que eu pegue a parte boa de uma, junto com a parte boa de outra, e forme uma terceira parte, uma terceira lei? Não é isso que o parágrafo 2º falou. Porque o parágrafo 2º é claro, olha, para se reconhecer qual é a mais favorável, a lei posterior e anterior devem ser consideradas o quê? Separadamente. Ou eu pego uma inteira e aplico integralmente, ou eu pego a outra e aplico integralmente. Eu não posso combinar as leis, tá? Aqui, ó, se refere o quê? A não aplicação da lex tertia. Ou lex tertia significa, calma que eu vou traduzir. Lex tertia significa o quê? Combinação de leis. Tá. Então, lex tertia significa combinação de leis. E o Código Penal Militar, no artigo 2º, parágrafo 2º, ele o quê? Ele proíbe. Ele proíbe. Então, preste atenção. Imagine a seguinte situação. Eu tenho a lei A. Beleza? Aqui eu tenho a lei A. A lei A, ela traz uma pena para quem pratica o crime, vamos supor, pena de reclusão de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos e multa. Tá? De 1 a 3 anos e multa. Depois da lei A, surge a lei B. Então preste atenção. Depois do advento da lei A, surge a lei B. A lei B, ela vai regular esse mesmo crime e vai trazer, pena de reclusão, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Ou melhor, deixa eu apagar aqui, pena. Deixa eu apagar essa pena aqui rapidamente, tá? Deixa eu inverter aqui a situação. Pena de reclusão de 2 anos e que pode ir até 4 anos, tá? Mas ela não vem cumulada com multa.
a minha pergunta é o seguinte. Eu posso fazer isso aqui, ó, somar a parte boa da lei A com a parte boa da lei B? Ou seja, aplicar somente a parte benéfica da lei A e somente a parte benéfica da lei B e formar uma terceira lei? Então aqui, ó, lei C, que eu vou denominar. Então o juiz, quando for aplicar a pena, ele pode fazer isso, ó. Vamos supor, qual é a lei mais benéfica no que diz respeito à pena de reclusão? A pena de reclusão, aqui na lei A, 1 a 3 anos. Na lei B eu tenho reclusão de 2 até 4 anos. Então a lei A, ela é mais benéfica na pena de reclusão. Então eu pego a pena da lei A, olha lá, reclusão de 1 a 3 anos. Mas eu deixo de pegar a parte ruim da lei A. Por quê? Ela traz a multa. E pego a parte boa da lei B, que ela não traz a multa. E faço essa combinação. Tanto é que quando eu aplico, formando a combinação da lei A com a lei B, as partes benéficas, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a lei C como se fosse reclusão de 1 a 3 anos sem multa. Tá? Isso que é combinação de leis. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça rechaça, ou seja, não aceita combinação de leis no direito penal. Principalmente porque vai ocorrer a usurpação do poder legislativo. Falei para vocês, quem tem competência para criar o direito penal militar? Congresso Nacional. Representado pelo Poder Legislativo Federal. Vai se exteriorizar esse direito penal militar através de lei ordinária e lei complementar. Quando o juiz combina a parte boa de uma lei com a parte boa de outra lei, formando uma terceira lei, para o caso concreto, ele está fazendo o quê? Ele está usurpando a função do Poder Legislativo como se tivesse criado a terceira lei. E não pode. Combinação de leis, lex tercia, não pode. O Supremo Tribunal Federal proíbe e o STJ também. E o Código Penal Militar? O Código Penal Militar, é claro, ele proíbe esse tipo de combinação. Ou eu aplico a lei A, aqui ó, na íntegra, ou eu aplico o quê? A lei B. Mas eu não posso fazer o quê? A combinação para formar esse terceiro resultado aqui. Aqui, ó, é claro, ó, para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior deve ser considerado o quê? Separadamente. Ou eu aplico essa, ou eu aplico a B. Ou eu aplico A, ou eu aplico a B. Mas eu não posso pegar a parte boa da A, nem a parte boa da B, para formar como se fosse uma lei C. Isso é a apuração da maior benignidade. Eu vou escolher a lei melhor na sua íntegra. Eu não posso fazer a combinação de leis. Código Penal Militar, ele proíbe de forma clara, parágrafo 2º, artigo 2º, diferentemente do Código Penal comum, que não traz essa ressalva, não traz essa proibição. Beleza? Então, fui claro, aí artigo 2º, parágrafo 2º do Código Penal Militar, ele proíbe a combinação de leis penais militares. Beleza? Então, vamos lá. Próximo ponto, artigo 3º do Código Penal Militar, medidas de segurança. Então, medidas de segurança. Outro detalhe que eu peço para você prestar bem atenção. Vamos lá. Artigo 3º. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Então, as medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo
da execução. Então aqui ainda tem mais uma sistemática aqui, ó. Se no tempo da execução a lei for diversa, a que vai prevalecer é a lei o quê? Vigente na época da execução, conforme o próprio artigo 3º aí do Código Penal Militar. Agora vamos lá. Vamos lá porque esse artigo 3º, a doutrina critica tanto os principais doutrinadores aí, que são poucos, né, envolvendo o direito penal militar, que a doutrina é bem escassa. Ela é bem, assim, limitada, direito penal militar. Beleza? Então, a maioria vai falar o quê? Que esse artigo 3º ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque eu falo, e é simples, ele pode ofender o quê? O princípio da anterioridade, ele vai ofender o quê? O princípio da irretroatividade. Então, tu presta atenção aqui, ó. Ó, vamos lá, vamos tentar imaginar aqui a situação. Aqui eu vou pôr, ó, medida de segurança. A medida de segurança, ela segue a mesma sistemática para a pena. Quando é criado um crime penal militar, conjuntamente com o crime, tem que vir a pena. A pena só pode vir através também de lei. Tenta lembrar do artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação o quê? Legal. Ou seja, não há pena sem prévia cominação o quê? Legal. Não há pena sem ter o quê? Uma lei trazendo. Nesse mesmo raciocínio eu vou utilizar. Não há crime sem lei anterior que defina, não há sanção penal sem prévia cominação legal. Sanção penal é gênero que comporta duas espécies, pena e medida de segurança. A medida de segurança também tem que vir através de lei. E essa lei tem que ser o quê? Prévia à época do fato. Se o indivíduo praticou aqui, ó, sobre a vigência da lei A e tinha a medida de segurança Y, beleza? Então tá aqui, ó, as medidas de segurança regem pela lei vigente ao tempo da sentença. Ao tempo da sentença, vamos supor, eu tinha a lei A. A lei A e eu tinha a medida de segurança Y. Mas depois vem a lei, prevalecendo-se, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Aí começou aqui a execução da medida de segurança. Tá aqui, ó, execução da medida de segurança. Beleza? Na execução da medida de segurança, eu tenho a lei B. E a lei B, ela traz a medida de segurança X. Essa medida de segurança aqui, ela pode ser mais grave do que a Y. Mas ainda tem um detalhe mais importante, acima de tudo, porque o artigo 3º ele fala medida de segurança ao tempo da sentença. Então aqui, ó, foi quando ocorreu a sentença. E aqui, ó, foi quando ocorreu o quê? A execução. Mas eu ainda teria mais uma, que seria essa aqui, ó. Quando o indivíduo praticou o fato. Quando praticou o fato, qual era vigente? Né? Então vou pôr aqui, ó, lei, interrogação, medida de segurança, interrogação, eu não sei. Então tu vê que aqui ofende totalmente ao princípio da retroatividade. Aqui eu tenho uma medida de segurança, quando ele praticou o fato, por exemplo, né? Quando ele se adequar à aplicação da medida de segurança.
aqui eu tenho outra, e aqui vai ter outra ainda. Então isso fere o princípio da retroatividade. Vamos supor que essas daqui são piores quando ele praticou o fato. Então ela não pode o quê? Ser aplicada. Não pode ser aplicada. Fere a legalidade, fere a anterioridade. Então por isso a doutrina entende que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, aí o artigo 3º do Código Penal Militar. Mas cabe você ler esse artigo 3º, porque se na tua prova exigir o conhecimento literal do CPM, que na maioria dos casos vai cobrar letra da lei, a princípio, se tiver esse conteúdo, né, não tiver um negócio assim, exigindo doutrina, obviamente que eu acho difícil, mas mais a literalidade do artigo, você segue o quê? O artigo 3º. Claro que dá até para recorrer, porque ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, então tu pede o que? Anulação, porque, de acordo com a doutrina majoritária, não está sendo mais aplicado porque fere a própria Constituição Federal. Beleza? Vamos ao próximo ponto. Lei excepcional e lei temporária, tá? Então, lei excepcional e lei temporária. A lei excepcional e a lei temporária, elas têm previsão no artigo 4º do Código Penal Militar. Então, vamos lá. Artigo 4º. Fala o seguinte, ó. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, vamos lá. Anota aí no seu caderno o conceito de lei temporária. Então, anota aí que você pode utilizar tanto para o Código Penal comum, como também para o Código Penal Militar. Então, anota aí. Lei temporária. O que consiste a lei temporária? Lei temporária é aquela lei que vai ter o seu prazo para o início e também vai ter uma data determinada para seu término. Então, traduzindo, lei temporária, ela tem um prazo para o início de sua vigência e tem uma data determinada para seu término. Exemplo, aqui, ó, de lei temporária. Vamos supor, aqui, ó, começou a viger a lei. Ela começou a vigorar aqui, ó. Então, 1º de janeiro de 2016. E eu já sei quando que ela termina. Eu sei quando que ela termina, que ela vai terminar aqui, ó. Por exemplo, o último prazo de vigência dela, dia 31 de dezembro de 2016. Tá? Aqui também 2016. Ou seja, ela tem um prazo para o início, uma data determinada para seu término. Eu sei quando ela começou a vigorar, eu sei quando que ela vai terminar a sua vigência. Tá vendo? Então, preste atenção. Vamos supor que o indivíduo venha praticar um crime militar aqui, ó, no dia 30 de dezembro de 2016. Aí tu fala, pequeno, ele praticou o crime no dia antes da lei terminar a sua vigência. Quando chegar no dia 1º, por exemplo, aqui, ó, no dia 1º de janeiro de 2017, essa lei não existe mais, correto? Correto. Ela vai sair automaticamente do ordenamento jurídico, ela não vai existir mais.
E esse indivíduo aqui, ele foi beneficiado com abolício crimes? Não. Não, por quê? A própria lei fala, ó, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua vigência ou cessadas as circunstâncias que a determinarem, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, mesmo depois de ter cessado ela no dia 31 de dezembro de 2016, o indivíduo praticado crime faltando um dia para o término dessa lei, ele vai responder sobre a vigência da lei temporária ou lei excepcional que eu vou citar mais à frente. Aqui, ó, eu vou pegar essa lei temporária e vou carregá-la para frente para justamente o indivíduo vir a responder com base na lei temporária. Então eu aplico aqui o efeito, ó, ultra ativo. Por que um efeito ultrativo? Porque se você não aplica esse efeito ultrativo, pega essa lei depois dela ter cessado seus efeitos e carrega para frente, aqui no dia 1º de janeiro de 2017, a lei não existe mais e ocorreria o abolício crimes, porque ela saiu, não existe mais o crime. Então, eu tenho que carregar lá para frente para justamente ele responder com base na lei temporária, mesmo depois de ter cessado o quê? Os seus efeitos. Eu vou aplicar um efeito ultrativo, só que nesse caso específico, não é nem para beneficiar nem para prejudicar, só para que ele venha responder com base na prática do crime sobre a vigência da lei temporária. Então, eu aplico o efeito ultrativo. Beleza? Então, reforçando, lei temporária, ela tem um prazo para seu início e uma data fixada para seu término, tá? O dia posterior à data fixada para seu término, ela sai automaticamente do ordenamento jurídico, mas isso não impede o indivíduo que praticou o fato sobre a vigência da lei temporária vir a responder criminalmente, mesmo depois de cessados seus efeitos, porque eu vou aplicar o efeito ultrativo. Tranquilo? Então, esse é o primeiro conceito, lei temporária, tá? Agora, vamos para a próxima. A próxima espécie é lei excepcional, tá? Então, lei excepcional. Então, tá aqui, ó. Próximo ponto, lei excepcional. A lei excepcional, presta atenção, ela é aplicada especificamente, né, para casos excepcionais, casos de anormalidade. Então ela tem um prazo para seu início, beleza? Mas ela não tem uma data fixada para seu término. Por que eu não posso falar que ela tem uma data fixada para o seu término? Porque eu tenho que esperar cessar o quê? O período de excepcionalidade. A lei excepcional, então, ela tem um prazo para o início, mas ela não tem um prazo, uma data determinada para seu término. Só vem a cessar, ó, quando cessa a excepcionalidade. Então, quando vem a cessar a excepcionalidade. Quando que eu aplico a lei excepcional? Os casos envolvendo calamidade pública, guerra, o próprio Código Penal Militar tem exemplos de aplicação aí que excepcionalmente vai ter que ter uma lei excepcional, que é nos crimes que vai ocorrer quando estiver em estado de guerra. Então, crimes quando estiver em estado de guerra. Crimes de guerra. Ou seja, o indivíduo só vai responder por esse crime quando tiver o que? A guerra. Então, é uma lei o quê? Excepcional. No período de guerra, ali ó, quem vier a praticar aquele crime, previsto no CPM, responde por esse crime de guerra. No momento que não tem guerra, não tem como o indivíduo praticar esse crime. Então, é um exemplo de lei excepcional, tá? Crimes de guerra.
Mas ela tem aqui um ponto em comum com a lei temporária. Por quê? Ela, apesar de ter uma data fixa, ela não tem uma data para seu término. Mas quando cessa a excepcionalidade, automaticamente ela sai do ordenamento jurídico. Sai livre, automaticamente. Qual a regra? A regra é o seguinte: para uma lei sair do ordenamento jurídico, sair do direito, ela só pode sair se tiver outra lei, o quê? Tirando essa lei de forma expressa do ordenamento jurídico. Ou seja, tem que ocorrer uma revogação expressa. Uma lei nova em seu bojo falando que está revogando essa lei anterior. Então ela saiu do ordenamento jurídico. Ou uma revogação tácita. Essa lei nova, apesar de não ter revogado expressamente, regulou um conteúdo totalmente dessa lei anterior, mas como essa lei nova, aplicando o seu critério cronológico, ela é mais nova, ela regulou de forma diferente o mesmo conteúdo, eu aplico o quê? Essa lei nova. Então ocorreu uma revogação tácita. Essa é a regra para uma lei sair do ordenamento jurídico. Exceção, lei temporária e lei excepcional, que elas saem automaticamente. Na lei temporária, quando chega a data fixada, então automaticamente ela sai do ordenamento jurídico. A lei excepcional, quando cessa a excepcionalidade, automaticamente ela sai do ordenamento jurídico. Tá? Então, ponto comum. Autorrevogabilidade. Outro ponto em comum. Se o indivíduo pratica o fato aqui, ó, no último dia de vigência dessa lei excepcional, por exemplo, aqui, ó, último dia, no dia seguinte, cessou a excepcionalidade, ele vai ser punido com base nessa lei excepcional? Sim. Eu vou aplicar o quê? O efeito também ultraativo. É para prejudicá-lo? Não. É para beneficiá-lo? Não. É para que ele venha responder, não utilize de um artifício, né? Não venha ludibriar e venha praticar o crime no último dia de vigência e não venha a ser punido. Então, eu aplico o efeito ultrativo para que ele venha responder sobre a vigência dessa lei excepcional ou temporária, mesmo depois de ter cessado os seus efeitos. Tá? Então, finalizando esse conteúdo, aí, conceituei para vocês lei temporária, lei excepcional. Agora, fechando com chave de ouro, né? Aqui, ó. Tu vai anotar aí, ó. Características da lei temporária e da lei excepcional. Da lei temporária e da lei excepcional. Características em comum, ó. Primeiro, que eu falei para vocês, ó. Autorrevogabilidade. Então, primeira característica, autorrevogabilidade. Automaticamente elas saem do ordenamento jurídico. Eu não preciso ter outra lei revogando-as. Tá? Segunda característica, tá aqui, ó. Segunda. Além da autorrevogabilidade, eu falei para vocês que elas têm o efeito que, ó, ultraativo. Então elas são o quê? Ultraativas. Então aqui, ó. Ou ultraatividade, beleza? São as características aí envolvendo a lei excepcional e a lei temporária. Autorrevogabilidade, automaticamente sai do ordenamento jurídico, e ultraatividade, ou seja, o indivíduo praticou o crime no último dia ou durante o período de vigência da lei temporária e excepcional, ela mesmo saindo do ordenamento jurídico, ele vai responder com base nessa lei temporária e nessa lei excepcional, aplicando seu efeito ultraativo, não para prejudicar, não para beneficiar, e sim para que ele venha responder adotando seu princípio do tempus regio o ato. Então, queridos alunos, um abraço, fiquem com Deus e aguardo vocês até a próxima aula. Focos, força e fé.